Muito boa noite, sejam bem-vindos. A quinta-feira finalmente chegou e esse nosso momento de hoje vai ser para lá de especial. Para tudo que você está fazendo, me diz uma coisa, qual que é o seu sonho? Gente, qual que é o seu sonho? Ninguém está ouvindo, não? Esse é um bate-papo eu com você, só eu e você, só eu e o seu pensamento. Qual que é o seu objetivo agora? Qual que é o seu maior sonho? É ser promovido? É ter mais saúde? É ter mais tempo para o lazer? Todos nós temos sonhos, objetivos e com certeza você já sentiu em algum momento que as coisas estavam meio empacadas, né? Ou que você, seja por qual motivo for, não estava conseguindo atingir ou até mesmo estabelecer as suas metas, explorar com mais eficiência a sua potencialidade. Às vezes, uma mãozinha vai bem, né? Você já ouviu falar em coaching? Hoje no programa nós vamos falar sobre coaching, vamos esclarecer também as perguntas que vocês nos enviaram e tem uma surpresa, viu? Para tudo isso eu estou recebendo aqui no nosso estúdio a Malu Monteiro, que é personal e profissional coaching, formada pela Sociedade Brasileira de Coaching, palestrante responsável pela gestão e desenvolvimento de treinamentos na área de TI e qualificação profissional nas diversas áreas do conhecimento para mais de 4.000 profissionais. Como executiva, a Malu Monteiro desenvolveu trabalhos na área financeira, de tecnologia da informação e educação profissional. Ela é escritora, coautora do livro Qualidade Total, Organizações Excelentes e coordenadora editorial e escritora do livro Damas de Ouro, a inteligência feminina em ação. Malu Monteiro, seja muito bem-vinda ao nosso programa, viu? Muito obrigada pela sua presença. Sou eu que agradeço, Mariana, pelo convite. Muito obrigada. Imagina, obrigada. E obrigada também à Sociedade Brasileira de Coaching, que foi quem me apresentou a Malu, viu? Eu aproveito para mandar lembranças ao fundador e presidente Vilela da Mata e à vice-presidente Flora Victoria, tá? Malu, eu gostaria que você começasse dizendo para o telespectador o que é o coaching. O coaching é uma metodologia, é um processo que ajuda as pessoas a atingirem os seus objetivos e para isso ela conta com uma assessoria de um coach. Que vai estar ajudando. As pessoas têm sonhos, elas têm objetivos, elas querem alcançar maiores resultados, aumentar a sua performance. Exato. Então ela contrata um processo de coaching onde nós vamos trabalhar mudança, nós vamos incentivar ações para que ela consiga aquele objetivo que ela trouxe para o nosso escritório para procurar uma ajuda, uma solução. Uma solução. Isso. Então, eu posso dizer assim que o coaching ele é um processo que visa a realização de um objetivo. Visa a realização de um objetivo. Para isso, nós trabalhamos com as ferramentas da metodologia de coaching e principalmente com o potencial do coach, que é o nosso cliente. Então, eu primeiro trabalho com o potencial dele, fortalecendo aquilo que ele já tem de bom e elevando, fazendo com que ele consiga aprimorar aqueles pontos que ele ainda precisa melhorar. Uhum. Então, para isso, Malu, existe, lógico, uma metodologia, né? Sim, sem dúvida. Eu, no caso, como eu sou formada pela Sociedade Brasileira de Coaching, eu uso a metodologia da sociedade, que é o PPC, Personal Professional Coaching. Essa metodologia foi desenvolvida pela Sociedade Brasileira de Coaching e é a metodologia que eu aplico nos meus clientes. E assim, Malu, coaching não é terapia, certo? Com certeza, essa é uma confusão que a maioria das pessoas faz e coaching definitivamente não é terapia. Terapia ela é executada por um profissional da área de psicologia, da área da saúde e ele trata as emoções, procura entender o passado. O processo de coaching ele trabalha com o presente e com o futuro. Então é onde eu estou hoje e aonde eu quero chegar. Então, esse intervalo entre o nosso presente e o nosso futuro é onde eu aplico o processo de coaching e, é claro,
50% a metodologia e os outros 50% é o nosso cliente, é o coach, porque eu não posso... eu estimulo que ele tenha as ações, eu estimulo que ele tenha um plano de ação, eu estimulo que ele queira, né? Ele diz que quer um objetivo, então a gente trabalha para que ele atinja esse objetivo. Mas ele precisa se empenhar muito. Então, eu diria o seguinte, uma pessoa que faz o processo de coaching, ele tem que estar muito estimulado à mudança. Ele tem que querer mudar, ele tem que querer a solução, ele tem que estar com foco no positivo. Aí nós com certeza vamos entregar um resultado eficaz e eficiente. E positivo. Com certeza. É sair da zona de conforto para conquistar aquilo que se almeja. Exatamente, é exatamente isso. Porque vai mexer, vai sair vai da zona mexer, de com conforto. certeza. Eu queria que você explicasse para o telespectador que não sabe o que é o coach que vocês falam. Ah, tá. É o cliente. É isso mesmo. É o nós cliente? temos, no processo de coaching, nós temos três palavras diferentes, né? Então, a primeira que é o coach, que é o profissional que é formado, que vai aplicar a metodologia em você, tá? Que vai utilizar uma metodologia e que vai te levar ao seu objetivo. O segundo é chamado coachee. O que é um coachee? Coachee é o cliente, né? É aquele que está fazendo. É aquele que está passando pelo processo. Passando pelo processo. Seja pessoa física, né, um executivo ou uma pessoa normal que tem aí anseios e que acha que o coaching vai ajudá-lo a conquistar uma performance melhor em alguma coisa. E entre o coach e o coach acontece o processo de coaching. Entendi. Né? Então, por isso que a gente tem o coach, o profissional. A coach, por exemplo, pode ser você, a cliente. E entre nós existe um processo. Esse processo é chamado de coaching. Olha só que interessante. E sendo assim, Malu, não é terapia. Então, por exemplo, se eu faço terapia com um terapeuta, com uma psicóloga, e de repente... Porque na terapia existe uma questão de ética que quando eu faço com alguém, essa pessoa não pode atender ninguém próximo a mim. Sim. No processo de coaching, existe isso ou não? Já que é diferente não é terapia. Existe isso ou não? Não existe. O coaching, ele tem uma premissa, né? A primeira premissa do coaching é o não julgamento. Depois nós temos um acordo de confiabilidade. Ou seja, as coisas colocadas na sessão, elas vão ficar na sessão. Elas não serão compartilhadas com mais ninguém. E como nós trabalhamos do presente para o futuro, e os sonhos, os objetivos das pessoas, elas são diferentes, eu posso, por exemplo, como já aconteceu, atender um casal. Um estava fazendo um coaching porque ele queria melhorar a forma como ele negociava com os clientes, né? E o outro estava fazendo coaching porque ele queria aprender a liderar melhor os colaboradores da empresa. Olha só. Então, são momentos diferentes, embora eles sejam casados, eles sejam parceiros, né? E as informações que eles trazem para o escritório, para o processo de coaching, não são compartilhadas, porque as sessões elas são individuais. Então, no momento que eu estou com um, eu não tenho nem tempo para encaixar coisas do outro na sessão daquele que está fazendo o processo no momento. Então, por exemplo, eu fazendo coaching com você... de repente o Julinho, que é meu amigo, que é meu parceiro aqui do programa, se ele quiser também, ele pode também estar fazendo com você. Pode. Legal isso. Pode sim. Inclusive, um exemplo muito concreto que nós temos disso é que quando as empresas elas contratam um coach para os seus líderes, elas não contratam vários coaches, ela contrata um coach ou uma empresa que tem alguns profissionais, mas é uma unidade. Né? Então, as informações elas são confidenciais e realmente não são compartilhadas, porque aquele momento ele é único e o objetivo também. Olha só, interessante isso, muito interessante. E para todas as áreas, então, né? Você falou de vendas, de repente o life coaching quer melhorar algo pessoal, como por exemplo a saúde, a parte de lazer, a disposição, o desenvolvimento pessoal. Não necessariamente uma pessoa trabalha numa empresa, né? Ela tem o desenvolvimento pessoal, ela quer focar para a empresa, né? E nós temos também pessoas que não trabalham fora, mas que, por exemplo,
têm atividades em casa ou atendem, são voluntárias em algum local ou fazem algum outro trabalho que não seja para o mundo corporativo. Essa pessoa também precisa fazer o autodesenvolvimento. Sim. Então, ela pode procurar um processo de coaching para ajudá-la a construir esse momento. Acho que todo mundo precisa, né? De um autodesenvolvimento constantemente na vida. Eu acho que sim, também. Primeiro porque a velocidade das informações, a forma como o mundo ele está acontecendo, ele está muito veloz. Né? E estando muito veloz, você só tem uma opção: acompanhar. Sim. Você só tem uma opção: acompanhar. Se você não acompanhar, o tempo ele vai te levar a ter essa necessidade de fazer o acompanhamento também. Então, eu acho que você tem que estar nesse momento. E o seu momento é hoje, é o presente, para depois você construir o seu futuro. Sim. Se constrói o futuro no presente. Não é quando o futuro chega. Porque a hora que o futuro chega, gente, a hora que o futuro chega, ele já é o presente. Então aí você tem que pensar numa nova coisa, numa nova forma. Exatamente. De acontecer. É isso mesmo. Eu fiz uma chamada nas redes sociais, falando que você viria, né? E nós recebemos algumas perguntas. Eu vou ler aqui para você. A primeira pergunta é da Daniela, tá? Ela quer saber se é um processo sigiloso entre coaching e coachee. Você acabou de falar. Nós já respondemos essa. Já respondeu a da Dani. É extremamente sigiloso. É Daniela, né? Daniela, fique tranquila, porque um coach não compartilha a informação com outro coachee e nem com outro colega, a não ser que nós estejamos num grupo de estudo e aí a gente consegue discutir o caso, mas sem revelar quem é a pessoa. Exatamente. A segunda pergunta é do Anselmo e ele quer saber o seguinte, uma boa pergunta. Qual a importância do comportamento nas redes sociais para as pessoas que têm cargos de chefia nas empresas e também dos futuros candidatos a uma vaga em grandes corporações? Qual a importância do comportamento nas redes sociais? Olha, como que é o nome desse rapaz? Anselmo. O comportamento hoje, ele é norteador de todos os nossos sucessos ou insucessos. Se comportar bem faz parte do ser humano. Então, independente de você estar numa corporação, o comportamento na rede social, ele tem que ser um comportamento discreto, ele tem que ser um comportamento sem muita exposição, né? E se você, por exemplo, tem um cargo de liderança numa empresa, eu pergunto a você, fica bem você compartilhar com seus colegas, com seus subordinados, momentos íntimos, momentos particulares entre você e os seus amigos e você e a sua família? Então, na vida nós desempenhamos alguns papéis e existem momentos que nós estamos embutidos naquele papel. E aí é desta maneira que a gente tem que se comportar. Então, principalmente em festas de empresa, é muito discutido entre nós qual o comportamento ideal para as festas, qual é a roupa que você deve usar numa festa de trabalho, justamente porque existe um código de conduta que está implícito dentro da empresa onde você atua. Então é muito importante que você preste atenção a esse código para você se comportar dentro desse código de conduta da empresa onde você está. É muito complicado, tem casos de grandes empresas, de grandes profissionais atuando com excelentes formações, mas que de repente na festa da empresa exagera na bebida, por exemplo, o que não é bom em nenhum caso, viu, gente? Mas que acaba exagerando na bebida ou de repente... uma dança. Exato, uma dança. Uma roupa, principalmente as mulheres, né? Uma roupa, procure usar roupas discretas, num comprimento adequado, com um decote que não te exponha tanto. Existem momentos para você usar essa roupa. Certo. Né? Brincadeiras exageradas com o seu superior, como tapa nas costas, né? Então depende muito de como é o código de conduta daquele grupo. Eu acho que vale a pena você observar esse contexto. E aí você se adequa a ele, que você vai estar sempre bem. E principalmente lembrar que o menos muitas vezes é mais em situações como esta. É verdade. Você acha que é o caso, por exemplo,
de se ter um perfil, por exemplo, nas redes sociais pessoal, para compartilhar de repente momentos com os familiares, com os amigos, de repente é uma maneira de se preservar? O que você acha? Eu acho que isso depende de cada um. A descrição, ela cabe em todos os lugares. Você não colocar coisas que se exponham muito à sua vida, até porque isso hoje é bastante perigoso, né? Então eu acho que a rede social faz parte da vida, sim, não dá para ignorar de forma alguma, né? Não dá para você ignorar que as redes sociais não existem, mas o bom senso tem que prevalecer sempre. E não usar como terapia as redes sociais, não é verdade? Porque quem coloca a história da vida e se abre, não é? Tem bastante isso. Tem bastante isso, porque por isso eu volto a repetir, Mariana, muito importante que você use o seu bom senso. Se você precisa bater um papo com um amigo e ele está lá na rede social, ele está conectado com você, convida ele para um café, vai numa livraria, cara, eu estou precisando conversar muito, vai fazer uma caminhada do parque e lá você conversa aquilo que você queria escrever. Porque escrever é uma coisa e todos podem ler, né? E interpretar da maneira como ele achou que você estava falando, com a emoção que ele imaginou que você estava passando. Agora, pessoalmente, é sempre o melhor caminho quando você tem uma questão mais íntima, quando você tem um momento que você precisa compartilhar e buscar uma opinião, falar ou até ouvir. É verdade, super importante isso, porque é super atual, né, Malu? Todo mundo conectado aí nas redes sociais. A última pergunta foi do Paulo, ele quer saber para que tipo de situação o coaching é indicado. O coaching ele é indicado para qualquer situação que você precise de ajuda para encontrar uma solução. Às vezes você está com uma questão, por exemplo, de relacionamento difícil no trabalho. E isso está te incomodando muito. E você fala, poxa, mas eu vou para uma terapia? Eu vou para um processo de coaching? Então você escolhe a ferramenta que você acha que melhor se adequa a você, lembrando que o coaching trabalha com presente e futuro. Então, por exemplo, você está com esse relacionamento difícil lá com a equipe e você quer que isso aconteça de uma maneira mais harmônica. Eu e nenhum coach pode mudar a sua equipe, de forma alguma, mas você pode se modificar através de um processo de coaching, encontrando novas formas de agir. Nós podemos trabalhar crenças limitantes, nós podemos trabalhar crenças possibilitadoras e inclusive aumentar a sua performance. Aí, Mariana, eu queria compartilhar, eu tenho um caso de um gerente de RH que estava com dificuldades com a equipe, veio para o processo de coaching, não só melhorou o relacionamento com a equipe, como na avaliação que ele teve de desempenho, ele já tinha vários pontos melhorados e ele conseguiu um aumento de 40%. Olha só, caramba, muito bem, né? Então, agora eu estou falando, lembra quando nós conversamos a entrevista? Eu estou falando de um coach dedicado. Ele queria realmente a mudança, ele queria melhorar a questão do relacionamento dele com os colegas de trabalho e ele se empenhou em encontrar soluções usando a metodologia e as ferramentas que nós propusemos na sessão. Para o coaching. Com certeza. Uma pergunta que me surgiu agora, Malu, por exemplo, para esportes, um time, por exemplo, de futebol que está precisando melhorar o seu desempenho, também é indicado a prática do coaching? Sim, com certeza. Nós temos vários casos de esportistas, de atletas que se valeram do coaching para aumentar a performance, para melhorar relacionamento com os colegas, para não se deixar influenciar, por exemplo, se nós fôssemos falar de futebol. Nem sempre o time ganha, mas quando o time entra em campo, ele quer ganhar, porque ele tem um objetivo, um campeonato. Sim. Ele tem blocos, né, de objetivos. Então ele sempre entra em campo para trazer o melhor resultado para o time. E nós temos também situações de garotos, né, que se tornam jogadores de futebol e aí de um dia para o outro, vamos dizer assim, ele tem lá um salário
bastante diferenciado. Isso pode causar um certo conforto e, ao mesmo tempo, um certo desconforto. Como lidar com essa questão financeira nova nesse momento? Como frequentar ambientes que antes ele não frequentava? Como colocar uma imagem pessoal de uma maneira bastante positiva? Sim. Como se inserir no grupo? Então, o coaching pode ajudar e muito, e alguns times grandes, algumas empresas, elas têm coaches, até algumas escolas, elas têm coachings permanentes dentro das suas instituições para ajudar na performance da equipe como um todo. Nesse caso, o coaching é mais uma ferramenta, voltando para os atletas. Eles treinam com um técnico, Sim. Eles têm nutricionista para cuidar da alimentação. E eles podem ter um coach para cuidar dessa parte de performance mesmo, né? Performance individual, pensando no individual, mas voltado para o coletivo. E até como lidar, por exemplo, com uma situação que não deve ser nada fácil, que é de repente o time não está ganhando, não está se saindo bem e tem que lidar com as vaias de um estádio lotado, não é verdade? O coach vai ajudar também nisso. Com certeza, porque vai fortalecer a equipe, fortalecer o indivíduo que está passando pelo processo e, consequentemente, a equipe toda vai se beneficiar dessa melhor aceitação da crítica, porque isso é muito importante, Exato. né? Você aceita a crítica, avalia, vê o que é bom para você, se o que é bom você fica e trabalha. Aquilo que realmente não é pertinente, você não fica remoendo, você esquece e aquele momento já passou. Pertence ao passado, nós não trabalhamos no processo. É uma coisa muito para frente, muito positiva, Sim, né? o tempo todo. O tempo coach inteiro. é uma construção positiva, uma construção de solução. Uma pessoa que ela busca solução, ela sempre busca soluções positivas. Exatamente. Né? Como agora a gente está com o problema da falta de água, né? Todos nós estamos encontrando soluções positivas. Ninguém está encontrando nenhuma solução que não seja para melhorar a questão. Exatamente. Não dá para se perder no emaranhado do problema, né? Tem que sair para buscar solucionar. Então, o que vamos fazer, não é? E assim que se caminha para frente, na verdade. É exatamente isso. Não dá para se perder no emaranhado do problema. Enquanto você está no emaranhado, você não está encontrando solução alguma. Exatamente. Aliás, pelo contrário, muitos de nós podemos estar até sofrendo por não conseguir sair desse turbilhão. Se você tem uma pessoa, que é o coach, que tem uma metodologia eficaz, que vai te ajudar, por que não? É um convite para você. É verdade, Malu. Deixa eu agradecer a Daniela, o Anselmo e o Paulo pela participação, viu, gente? Obrigada. E, Malu, por tudo isso que você falou, só existem benefícios em estar fazendo o coaching, né? Você pode enumerar esses benefícios pra gente, por favor? Uma pessoa que faz o coaching, ela aumenta ou melhora a qualidade de vida, ela consegue ampliar a sua visão de futuro e enxergar soluções onde antes ela não via. Ela consegue enxergar os seus pontos positivos e os pontos ainda que ela tenha a melhorar. Ela consegue ter mais saúde e disposição. Olha só. Ela consegue cuidar melhor da sua parte financeira, porque ela fica mais equilibrada. Então, o coaching, ela trabalha as áreas da vida buscando que você tenha um equilíbrio. Evidentemente que no processo de coaching nós focamos naquele objetivo que você trouxe. Mas, com certeza, isso funciona como uma pedrinha jogada no lago, né? Ela vai se formando em círculos e aí você vai se beneficiar do processo de coaching em outras áreas da vida. É verdade. Eu tenho um exemplo aqui muito interessante de uma executiva que contratou o processo de coaching para administrar melhor o seu tempo. Então, ela tem 2 filhos, ela tem o casamento, tem a empresa e ela é a química responsável, faz viagens para feiras, congressos e diversos eventos pelo Brasil inteiro. Através da ferramenta do processo de coaching, ela conseguiu equilibrar a agenda e ela declara que tem mais tempo para a família, para os amigos, os compromissos profissionais estão organizados e melhorou inclusive o relacionamento afetivo. Olha que maravilha, né? Nós temos algumas imagens, eu vou pedir para a produção colocar para a gente, por favor.
Life ou Executive, né? São 10 sessões individuais, semanais, de 50 a 90 minutos cada. Coaching educacional, avaliações iniciais e levantamentos de dados, análise e estabelecimento de objetivos, desenvolvendo estratégias de ação, mudança, sessões de mudança com revisão e feedback. E o atendimento pode ser presencial ou via Skype. Malu, como que é o Life ou Executive? O Life Coach é quando a pessoa traz uma questão pessoal que não está envolvida no mundo corporativo. Certo. Tá? Então aí nós trabalhamos realmente a questão. Ela trouxe uma questão de vida. É uma questão só para ela de vida. De vida. O executivo é quando nós trabalhamos alguns fatores que estão acontecendo dentro da empresa. Então nós trabalhamos as pessoas, mas os objetivos, eles são objetivos da empresa, não os objetivos da pessoa necessariamente. Então, por exemplo, uma empresa ela quer aumentar as vendas. Ela pode contratar sessões de coaching para os profissionais dela, onde nós vamos só trabalhar e impulsionar essa equipe a vender mais e melhor, ou seja, a entregar mais resultado. Então aí eu estou pensando no objetivo da empresa e trabalhando as pessoas para aquele objetivo. Evidentemente, nós também teremos ganhos individuais, né? Nós trabalhamos no coletivo, acaba tendo ganhos individuais também. E o Life é quando a pessoa tem uma questão só dela e aí ela traz isso para o escritório para a gente ajudá-la. Algo pessoal, né? Isso. Eu vi também que tem o Fast Coaching, né? Que é a segunda imagem, produção. Se puder colocar, por favor, onde você alinha o objetivo para alcançar. É isso? O Fast Coaching, ele é assim, Mariana. Por exemplo, você precisa tomar uma decisão. Você está entre duas coisas, 2 trabalhos, por exemplo. Né? Eu já tive casos assim. E aí a pessoa precisa de uma ajuda para tomar aquela decisão naquele momento. Então ela contrata uma sessão de coaching, tá? Certo. E aí nós fazemos essa sessão com aquele objetivo bem específico, né? Aí ela vai ampliar a visão, ampliar os horizontes, vai ter ali uma condição de tomar a decisão que ela acha melhor. Tá? E aí nós temos uma coisa muito interessante, porque como o coach ele mobiliza para ação, eu sempre faço o acompanhamento. Então ele em 48 horas ele tem aí a ação, ele toma a decisão que ele tem que tomar e se ele precisar de ajuda ainda, ele me procura e aí nós fazemos alguns ajustes ou impulsionamos de uma outra forma, ainda tentamos alguma ação diferente para que ele consiga fazer essa tomada de decisão com bastante tranquilidade. Olha só que interessante. Então, digamos assim, o Fast Coaching é para emergência. Emergência. Eu queria falar rapidinho sobre as suas palestras, gente. Coloca também a imagem, por favor. Obrigada, produção. Tem também as palestras que a Malu ministra, que eu achei muito interessante. A próxima imagem mostra as palestras que ela dá. Vender a dinâmica do sucesso. Né? Gostando ou não, estamos todos envolvidos em vendas, saber vender é da natureza humana. Essa palestra oferece um novo olhar na arte e ciência de vender. Motive sua equipe a vender produtos, serviços e ideias e apresentar resultados sempre. Atitudes campeãs, potencialize resultados com experiências positivas através de atitudes diferenciadas e empreendedoras. O profissional que desenvolve atitude campeã foca em soluções, não em problemas. E networking, o segredo do sucesso de uma negociação é a capacidade de relacionamento entre as partes. Profissionais de sucesso são hábeis e incentivam e exploram a prática do networking. Muito bem, Malu, muito legal essas palestras todas. Quem quiser te contratar, posso passar os seus contatos? Por favor, Mariana, o meu objetivo é ajudar pessoas e empresas a alcançarem os seus objetivos, a terem mais resultados e aumentarem aí seu índice de felicidade. Opa, com certeza. Então o site da Malu é www.malumonteiro.com.br. Tem também um e-mail da Malu, isso mesmo, malu@malumonteiro.com.br. Tem também o telefone da Malu. Pode entrar em contato com a Malu. A Malu é autora também aqui do livro
tem um texto seu, é isso, né? Isso, tem um artigo publicado Ser nesse Mais livro. com Qualidade Total, que eu falei no início, Organizações Excelentes, que é este livro aqui. E o Damas de Ouro, a Inteligência Feminina em Ação, que é este aqui. Muito legal, Malu. Eu lembrei agora, rapidinho, uma última pergunta. Quanto tempo leva o processo de coaching? Olha, o tempo ele é variável. Para que o nosso cliente, o coach, tenha resultados, nós começamos com um bloco de 10 sessões, de 50 a 60 minutos, às vezes até 90 minutos, uma vez por semana é o que nós pedimos. Porém, se ele tiver disponibilidade para mais vezes, é possível fazermos. E essas sessões, elas são individuais, em horários agendados, e essas 10 sessões, elas demoram aproximadamente 3 meses. Então, em 3 meses, nós focamos naquele objetivo que você trouxe para o escritório. Você vai ver, a partir da 4ª sessão, você já vai ter evidências de que você está caminhando em direção ao seu objetivo. E é importante focar nessa questão da evidência, porque você vai perceber uma mudança concreta. Ou pessoas vão te falar, olha, você mudou de comportamento, ou, por exemplo, você abaixou o tom de voz, ou você está fazendo reuniões mais pontuais. Dependendo do caso, isso passa a ser perceptivo para os outros. E todas as sessões você vai trazer evidências de que você está caminhando em direção ao seu objetivo. Uma pessoa que quer emagrecer, por exemplo, qual é a evidência que ela está emagrecendo? Quilos a menos, perda de peso. Ela quer fazendo para a área de saúde, então elas têm as taxas um pouco elevadas, ela não pratica atividade física, ela faz um acompanhamento das taxas, ela pratica atividade física, isso é uma evidência, consequentemente melhora o humor, melhora o relacionamento com as pessoas, ela fica mais saudável, mais disposta, só vemos ganhos. E a vida melhora como um todo, né? E a vida melhora como um todo, com certeza. Muito legal, Malu. E agora vem a hora da verdade, gente. Quem acompanha o programa já sabe, nós estamos com quadros novos, né, que começaram na outra semana com a Escola de Expressão Verbal do professor Reinaldo Pulito, onde eu estou fazendo as aulas e atualizando você aí de casa através dos vídeos, né, para que vocês possam acompanhar aí o meu desenvolvimento ao longo das aulas, né? E a grande novidade que agora eu posso contar para vocês é que eu vou passar pelo processo de coaching com a Malu Monteiro, tá? E vocês vão poder acompanhar também. Se inscrevam no nosso canal no YouTube, www.youtube.com/programa Nosso Momento, para acompanharem todo o processo. E como a Malu falou, ao fazer coaching, nós temos que ter um objetivo, né? Qual será que é o meu objetivo, hein? Ficou curioso, diretor? Qual será que é o meu objetivo? Quero saber. Quer saber, diretor? Então, se inscreva no nosso canal no YouTube, viu, Fábio? Que é o nosso diretor. Muito obrigada, viu? Eu estou muito feliz e muito honrada em realizar esse processo de coaching com você. É uma satisfação muito grande. A satisfação é minha, Mariana, em compartilhar os benefícios do coach com você e com os web internautas, né? É verdade. Então, com certeza, gente, vocês vão ver o quanto a Mariana vai investir nesse objetivo e que vai dar tudo certo no final, tenho certeza absoluta. Amém, Deus te ouça. E nós vamos ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado do programa e das novidades. Um beijo grande, tenham uma linda semana e nos vemos na próxima quinta-feira às 20h30 aqui na Flix TV. Tchau!